Essa nova história sobre sobrevivência durante o apocalipse começa como muitas outras, com traição. O personagem principal dessa história se chama Jang Xiaoyong, e agora ele está em um estado pendurado, literalmente, ele está pendurado bem acima de uma jaula cheia de zumbis sedentos de sangue, e sua ex-namorada está rindo e zombando dele, lembrando que todos os seus amigos estão mortos, mas que ele não precisa se preocupar, pois sua vida insignificante logo também terminará e ele poderá se juntar aos seus amigos. Pensando no que aconteceu, Xiaoyong não podia se perdoar por ter deixado tudo acontecer. Foi tudo culpa dele, ou melhor, foi culpa dele por confiar nessa mulher maligna que merecia uma morte miserável. Ela é a verdadeira vilã aqui, mas para ela, todas as ameaças de nosso herói não eram nada assustadoras. Ela encontrou um namorado mais forte e mais rico e agora pediu a ele para lidar com esse lixo. O homem gordo não estava nada contra ajudar e ofereceu torturar Jang Xiaoyong lentamente para que a garota pudesse desfrutar do espetáculo e liberar sua raiva. Antes de apertar o botão, o homem gordo agradeceu sarcasticamente a Xiaoyong por todos os seus suprimentos. Graças à sua generosidade, eles poderiam viver confortavelmente por alguns meses. Esse foi o fim da conversa, e Xiaoyong caiu direto na jaula dos zumbis. Para essas criaturas insanas, não havia diferença no que atacar, carne fresca era a única coisa que desejavam neste mundo. Amarrado, Xiaoyong só podia gritar de dor e sonhar que, se tivesse uma segunda chance de viver sua vida novamente, faria sua ex-namorada Kujing e o gordo Li pagarem pelo que fizeram. Mas, de repente, foi como se Xiaoyong tivesse acordado e ouvido a voz desagradável de Kujing exigindo uma explicação. Ela queria saber por que ele ainda não tinha colocado o nome dela nos documentos da casa. Ele não a amava de verdade? Enquanto isso, Xiaoyong tentava recuperar a consciência e perceber o que estava acontecendo. Ele havia renascido no tempo antes do apocalipse em sua vida passada. Ele foi enganado por Kujing. Ela não apenas roubou a herança que seus pais deixaram para ele, mas ele também acabou sem teto. Mais tarde, o apocalipse começou e uma catástrofe global transformou pessoas em zumbis, mergulhando o mundo inteiro no caos. Mas, mesmo em meio a esse caos, Xiaoyong não se confundiu e, com a ajuda de amigos, conseguiu sobreviver. E, após algumas andanças, construiu uma zona segura onde não precisavam temer os zumbis e, graças a bons suprimentos, poderiam viver ali por meses. Foi então que Kujing apareceu novamente, fingindo ser uma pessoa desesperada em busca de abrigo, e ela conquistou a simpatia de Xiaoyong novamente. Sim, foi estupidez e ele percebeu isso agora. Na noite seguinte, ela abriu os portões da zona segura para os inimigos que há muito sonhavam em destruí-los. Agora, essa mesma mulher traiçoeira não se acalmava e exigia um preço de noiva de 400.000 Wai, além da casa, se ele quisesse se casar com ela. Ela se comportava da mesma forma de sempre, confiante de que Xiaoyong estava encantado com sua beleza e não podia ver seu caráter podre. Mas desta vez seria diferente. Ele não deixaria essa coisa maligna manipulá-lo novamente, no entanto, ele precisava agir com cuidado. Ser impulsivo demais poderia machucá-lo agora. Kujing deu a ele uma semana para fazer o que ela exigia, caso contrário, o casamento seria cancelado. Nisso, Xiaoyong a expulsou de casa e garantiu que tinha entendido. Kujing não estava acostumada com tal atitude e não conseguia entender o que estava acontecendo. Desde quando seu escravo Xiaoyong se tornou tão assertivo? Ele mudou de ideia sobre ser seu servo? Agora que ele se livrou dessa traidora irritante, podia olhar em volta. Faltava apenas um mês para o apocalipse começar, e Xiaoyong tinha que começar a se preparar imediatamente ou seria tarde demais. De repente, ele recebeu uma notificação, como em algum tipo de jogo. Ele recebeu uma missão do sistema após ativar o sistema do apocalipse. A missão tinha um nome muito comum: Preparação para o Apocalipse. Para completá-la, ele precisava possuir um pedaço de terra e preparar um estoque de 1 ano de suprimentos. Ao completar a missão, Xiaoyong poderia ganhar 10 pontos, que ele poderia trocar por recompensas na loja do sistema. Nosso herói ficou agradavelmente surpreso com esse bônus, missões do sistema e recompensas por sua conclusão. O que mais é necessário para a felicidade? Apenas o que poderia ser comprado na loja do sistema, Xiaoyong não sabia. Na maior parte, havia caixas de saque e algumas poções, por exemplo,
para melhorar a força física. Mas de tudo isso, nosso herói foi distraído por seu estômago roncando e exigindo uma refeição adequada. Xiao Yun quase esqueceu como, em sua vida anterior, economizava cada centavo para juntar o preço do noivado de Ku Jing, o que o deixava desnutrido. Agora ele não ia se limitar e decidiu pedir um jantar sofisticado. Em um mês, zumbis estariam por toda parte, e enquanto boa comida estivesse disponível, ele deveria aproveitar. Algumas horas depois, a entrega chegou. Xiao Yun nunca teria permitido a si mesmo um takeaway lendário de 3 estrelas Michelin antes. Ele decidiu começar experimentando como era um porco estufado de 301. Depois do que ele comeu durante o apocalipse, era divino e simplesmente bom demais para ser verdade. Nosso herói não parou por aí e entrou no modo devorador de comida. Seu apetite era bastante bom, e logo ele quase terminou. Nesse momento, o telefone tocou. Era a Shuya, amiga de Ku Jing, ligando, o que significava que ela já tinha conseguido se queixar com ela. Xiao Yun atendeu o telefone e imediatamente se arrependeu. Um grito veio do telefone. Shuya exigia uma explicação de como ele ousava tratar Ku Jing daquele jeito. Ela só queria que ele provasse seu amor. Se ele não pudesse dar a ela sua propriedade, então como podia dizer que a amava? Na verdade, Ku Jing estava apenas testando ele um pouco, e ele falhou no teste. Mas se ele trouxesse os documentos da casa e 1 milhão de W em dinheiro como desculpas, então Shuya tentaria ajudá-lo a convencer Ku Jing de que era apenas um mal-entendido. Se não o fizesse, ele poderia esperar um rompimento. Depois de um discurso tão longo, nosso herói simplesmente perdeu a paciência. Quem ela pensa que é para testá-lo? Com uma atitude dessas, ela deveria simplesmente desaparecer. Shuya ainda tentou objetar, mas Xiao Yun simplesmente encerrou a chamada. Ele já estava farto dessas garotas interesseiras. Não se importava mais com elas. Agora, o mais importante era encontrar e comprar um pedaço de terra adequado. Lá, ele poderia construir a fortaleza mais forte, que não só seria fácil de defender, mas também próxima a uma fonte de água e floresta. Na manhã seguinte, ele chegou à agência imobiliária. Foi imediatamente recebido por uma consultora, que perguntou se ele tinha vindo para alugar ou comprar uma casa. Xiao Yun garantiu a ela que não era nenhum dos dois, ele estava ali por algo mais valioso. De repente, um gerente de vendas imobiliárias apareceu por trás deles e ordenou à consultora, Xian, que fosse ajudar a carregar as caixas. Eles receberam um grande carregamento de papel higiênico naquele dia. Ela tentou explicar que tinha um cliente, mas não adiantou. O gerente Gel não via Xiao Yun como um cliente de jeito nenhum. Ele até repreendeu sua subordinada por esquecer tudo o que ele a ensinou, convencido de que não se pode ser um agente imobiliário sem brilho. Ele a mandou trabalhar nos fundos e disse ao nosso herói que um perdedor pobre em roupas baratas como ele provavelmente não podia nem comprar um vaso sanitário, então não podia nem ser chamado de cliente. Essa atitude arrogante irritou nosso herói, e ele ia dar uma lição ao gerente. Para começar, Xiao Yun pediu a ele para repetir o que acabará de dizer e explicar como ousava menosprezar os outros. O gerente Gel não ia recuar, confiante em seu poder. Ele declarou orgulhosamente que era um homem que olhava para baixo em cães como nosso herói. Se ele pudesse comprar pelo menos um vaso sanitário, comeria cocô ao vivo na transmissão. Um olhar para Xiao Yun foi o suficiente para perceber que o gerente logo se arrependeria de suas palavras. Bem, já que o gerente disse isso, Xiao Yun aconselhou a garantir que encontrasse alguns bem frescos mais tarde. Afinal, nosso herói não veio aqui hoje para alugar ou vender uma casa, mas para comprar terra. Todos os clientes ao redor ficaram chocados, era a primeira vez que viam alguém rico o suficiente para comprar terra. Nesse caso, a consultora Michian o convidou para sentar-se para que pudesse dar uma introdução detalhada. O gerente já observava tudo isso com os dentes cerrados, confiante de que qualquer um poderia falar, mas quando chegasse a hora do pagamento, ele não acreditava que Xiao Yun seria capaz de pagar. Xian forneceu ao nosso herói todas as peças de terra disponíveis para a compra. Ele poderia vê-las enquanto ela explicava tudo, mas para nosso herói, nada disso era necessário. Ele sabia exatamente o que queria.
Xiao Yun ia listar seus requisitos e deixar que ela visse se tinham algo adequado. Xiao Yun queria que a terra fosse perto de montanhas e água, de preferência com água corrente. Seria ideal ter fábricas ou grandes edifícios na terra. Para encontrar algo adequado, Xian precisava de um pouco de tempo, mas então o gerente Gel apareceu novamente por trás. Ele parecia ter um hobby de se aproximar por trás. Ele achava que o pedaço de terra que atendia a todos os requisitos estava localizado no Distrito Leste. Xian achava que era uma má ideia, aquele lugar era a terra da cidade de T. Havia muitas fábricas inacabadas e projetos pendentes lá. Tal propriedade não poderia ser vendida para clientes. O gerente Gel não pensava assim. Ele ainda não tinha visto nenhum cliente lá, e esse perdedor com demandas tão altas, em sua opinião, não estava ali para comprar terra, mas para causar problemas. Xiao Yun não se importava muito com onde a terra estava localizada, desde que atendesse aos seus requisitos. Fábricas inacabadas também não eram um problema, pelo contrário, uma vantagem. Depois de olhar os detalhes, nosso herói decidiu que era exatamente o que precisava. Com o arame farpado, esse lugar seria fácil de defender, e as fábricas inacabadas economizariam muito dinheiro e tempo na construção, então ele concordou em comprar essa terra. Ele estava pronto para assinar o contrato agora e pagar pela compra. Xian ficou chocada, não podia acreditar que alguém em sã consciência ia comprar aquela terra com fábricas inacabadas, mas ainda assim Xiao Yun se manteve firme e até pediu a ela para fazer isso rapidamente porque alguém ali não podia esperar para comer cocô fresco. Logo o gerente Gel segurava o cheque em suas mãos e não podia acreditar que isso era possível. Esse maltrapilho conseguiu pagar 300 mil por uma terra com fábricas abandonadas. Isso era simplesmente louco para ele. Xiao Yun lembrou antes de sair que ele tinha feito o pagamento e agora era a vez dele cumprir. Enquanto Gel aproveitava o processo, Xiao Yun enviaria uma doação no super chat para que ele não ficasse tão ofendido. Os outros clientes começaram a encorajar o gerente gordo a se apressar porque já tinham começado a transmissão. Um só tinha um estômago que não estava se sentindo bem, mas prometeu que pelo menos seria fresco. Assim, Xiao Yun completou a primeira etapa da missão do sistema. Agora era hora de passar para a segunda. Xiao Yun tinha gastado todo o dinheiro para comprar a terra e agora ele precisava descobrir como conseguir dinheiro para acumular suprimentos. Ao sair da imobiliária, ele foi reconhecido por um antigo conhecido, Li Xuan, que imediatamente se perguntou o que nosso herói estava fazendo ali. No entanto, todas essas perguntas saíram de sua cabeça quando viu o que estava acontecendo lá dentro. Funcionários e clientes estavam forçando o gerente Gel a cumprir sua promessa, enquanto ele desesperadamente pedia ajuda e afirmava o quanto não queria comer cocô. Enquanto isso, Kijing estava pintando as unhas e aproveitando a vida despreocupada. Ela recebeu uma ligação de Leung, que perguntou se ela sabia que Xiao Yun havia ido à imobiliária comprar terras. Claro que ela não sabia e ficou chocada ao descobrir de onde ele tinha conseguido tanto dinheiro. Lu Shong esclareceu que Xiao Yun havia pago 300 mil, provavelmente o dinheiro que ele economizou para o dote. Agora ela estava furiosa por aquele bastardo ousar usar seu dinheiro. Liu Shong a aconselhou a se acalmar e não se irritar, mas sim ir encontrar Xiao Yun e perguntar o que estava acontecendo. Porém, ela estava cega de raiva e não ia perguntar nada, aquele bastardo estava usando seu dinheiro e ela ia expô-lo hoje. Enquanto isso, nosso herói tinha suas próprias preocupações. Comprar suprimentos e construir uma base exigia muito dinheiro. Todas as suas meditações pacíficas foram interrompidas por uma batida frenética na porta. Era Ku Jing, junto com sua irmã, ainda furiosa por ele ousar gastar seu dinheiro. Xiao Yun ainda não entendia do que ela estava falando. Qin, por outro lado, continuou tentando expô-lo, alegando que ele usou o dinheiro do dote para comprar terras, e esse dinheiro pertencia a ela. Como ele comprou a terra com ele, a terra também pertencia a ela. Xiao Yun nem sabia como responder às alegações dessa mulher louca. Ele finalmente decidiu explicar as coisas de uma maneira que até uma idiota como ela entenderia. Ele tinha muito dinheiro, mas não ia gastar um centavo com ela. Além disso, ele sabia sobre os casos dela com Leung. Qin não entendeu o que estava acontecendo e como ele sabia sobre ela e Leung. Sua irmã, vendo onde as coisas estavam indo,
Sugeriu que todos se acalmassem e resolvessem esse pequeno mal-entendido entre o casal. Mas Xiao Yun não ia perder seu tempo precioso com essas duas. Não havia mal-entendido aqui. Kim não era sua namorada, mas uma capacho patética daquele gordo velho Leung. Logo depois disso, ele bateu a porta na cara dela e mandou ela sumir. Só de olhar para ela já o irritava. Ku Jing ainda não entendia como ele sabia. Ela e Leung sempre foram muito cuidadosos ao alugar quartos. Sua irmã não sabia sobre eles e não entendia por que sua irmã não compartilhava essa informação importante com ela. Será que ela realmente estava namorando aquele homem de meia-idade? Kim assegurou que não era nada sério, eles apenas alugaram quartos algumas vezes. Numa situação tão fora de controle, elas não tiveram escolha a não ser voltar para casa e elaborar um novo plano. Era tudo o que podiam fazer, já que sua irmã estragou tudo com Xiao Yun. Wei agora não ia mais se segurar e queria encantar Xiao Yun, afinal, elas são boas irmãs. No dia seguinte, Xiao Yun chegou à sua terra junto com uma equipe de construção. Ele queria reconstruir uma fábrica e se perguntava quanto tempo isso levaria. Após uma análise detalhada, o encarregado lhe resumiu que reforçar as paredes, construir torres de proteção, instalar arame farpado do Texas, espessar as portas blindadas de aço e adicionar vidro à prova de balas eram processos que consumiam muito tempo. Mas ele estava interessado em uma pergunta adicional. Que tipo de poder havia ofendido nosso herói a ponto de ele precisar construir uma fortaleza? Xiao Yun o aconselhou a não perguntar muito, pois saber demais não leva a nada de bom. Nosso herói só queria saber quanto custaria terminar a construção em um mês. O encarregado garantiu que isso não poderia ser feito em um mês. Nesse caso, Xiao Yun conhecia muitos que estariam dispostos a fazer isso em vez deles. O encarregado respondeu que as vidas e o bem-estar dos trabalhadores valiam mais. Isso surpreendeu nosso herói. Ele encontrou pela primeira vez um encarregado com consciência, mas acabou descobrindo que estava errado. Isso só significava que precisariam de muito dinheiro. Xiao Yun pediu a ele que dissesse o preço sem demora. O encarregado lhe calculou que, se tivessem que terminar o projeto em um mês, os trabalhadores teriam que trabalhar dia e noite, então o custo seria de 6 dígitos. O preço era 20 milhões e eles queriam um depósito de 5 milhões antes de começar a construção para que pudessem começar a trabalhar imediatamente. Mas essa opção não era adequada para nosso herói. Ele queria que eles começassem a trabalhar imediatamente e ele transferiria o dinheiro dentro de uma semana. A empresa de construção não precisava se preocupar que ele não pagasse, se ele não pudesse, a terra seria deles. De repente, Shui apareceu no canteiro de obras. Ela o abraçou desafiadoramente e perguntou o que ele estava fazendo ali. Xiao Yun já estava farto dessa mulher podre. Em sua vida anterior, ela, junto com Qi Jing, o forçou a sair do legado de seus pais, e desta vez ele estava disposto a fazê-la pagar o dobro. Todas as tentativas dela foram inúteis. Não importava o quanto ela tentasse agir como uma boa garota, ele podia ver sua natureza podre. Ela perguntou se aquela era a terra que ele comprou. É uma vista tão bonita e Xiao Yun provavelmente queria construir uma vila ali, certo? Mas o que quer que ele construísse ali não era da conta dela. Vendo essa atitude, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Desde quando aquele perdedor se comportava de maneira tão estranha? Normalmente, apenas o toque dela em seu braço era suficiente para fazê-lo corar e seu coração começar a bater forte, mas hoje nada disso funcionou. Em vez disso, ele se afastou indiferentemente dela e foi instruir os trabalhadores da construção sobre o que estavam fazendo de errado e que o portão precisava ser alargado. Shuya não podia perder uma oportunidade de ouro como essa. Desde que Ku Jing estragou tudo com sua traição, ela deveria se mover e essa terra se tornaria dela. Xiao Yun voltou para casa e se perguntou como poderia conseguir mais dinheiro. Depois de hipotecar a casa no banco, ele só conseguiu um empréstimo de 3 milhões, o que não era suficiente para cobrir o custo nem da primeira fase da construção. Embora, se você pensasse dessa forma, o apocalipse era inevitável de qualquer maneira, e se ele vendesse a casa para algumas pessoas, não importaria. Era algo que precisava ser resolvido a tempo. Justo nesse momento, houve uma batida na porta. Era o maldito vizinho velho e irritante.
Ele morava no andar de baixo e seu nome era Vovô Li. Ele era um velho bastardo rico. Ele possuía os apartamentos no primeiro e segundo andar e queria comprar o terceiro andar também, mas Xiao Yion não concordava em vendê-lo. Então esse velho estava fazendo todo tipo de coisas desagradáveis, pintando as portas, espalhando lixo, trazendo um caixão e travando a fechadura das portas. Ele tinha feito todo tipo de truques sujos e agora veio reclamar que Xiao Yion fez barulho na noite anterior ao dar uma festa. Claro, era uma mentira deliberada. Nosso herói foi para a cama cedo na noite passada e não fez nada disso, mas não havia sentido em discutir mais. Xiao Yion sabia que o velho queria sua casa, então fingiu que estava farto e desistiu. Agora ele estava pronto para vender a casa ao velho. O velho não podia acreditar no que ouvia, mas Xiao Yion tinha uma condição: ele queria continuar morando na casa por mais 6 meses até encontrar um novo lugar para morar, mas o velho deveria transferir 5 milhões para sua conta imediatamente para que ele pudesse pagar o depósito da nova casa. Se o velho não concordasse com essa condição, ele poderia esquecer o negócio. O velho ganancioso não podia deixar isso escapar e concordou, mas exigiu assinar o contrato para que Xiao Yion não pudesse mudar de ideia depois. Isso não era problema para nosso herói, aquele velho bastardo ainda morreria em sua casa quando o apocalipse começasse. Assim que o velho lhe transferiu 5 milhões, somando ao empréstimo do banco, Xiao Yion havia arrecadado 8 milhões. Agora era hora de completar a segunda tarefa e obter a recompensa. O maior supermercado era perfeito para essa tarefa. Xiao Yion começou a estocar diligentemente suprimentos para o próximo ano. As pessoas ao seu redor o olhavam como um cara mentalmente instável e preferiam se afastar. Finalmente, ele arrastou um monte de carrinhos de compras para a fila do caixa. As pessoas ao redor ainda não entendiam por que ele estava comprando tantas coisas. Eles apenas riam dele, como se ele fosse apenas mais um tolo que acreditava em boatos sobre o apocalipse e o fim do mundo. Mas suas conversas não significavam nada. O mais importante era que Xiao Yion havia completado a tarefa do sistema e recebido 10 pontos. Entre todas as opções disponíveis na loja do sistema, a caixa de suprimentos do protagonista valia 10 pontos e Xiao Yion não hesitou em usar essa oportunidade e decidiu gastar todos os pontos disponíveis nessa caixa. A compra foi bem sucedida e ele recebeu essa caixa misteriosa. Após abri-la, ele recebeu um anel espacial de nível 1 que lhe permitia usar seu próprio subespaço de 500 metros cúbicos. Além disso, dentro desse espaço, o tempo parava, permitindo que os itens dentro não estragassem. Essa foi uma aquisição incrivelmente bem sucedida. Havia uma razão para nosso herói ter uma boa sensação sobre essa caixa. O fato de que o tempo dentro do subespaço parava significava que ele poderia até armazenar alimentos frescos dentro e eles nunca estragariam. Junto com o novo item, Xiao Yion também recebeu uma nova missão: 10 anos de sustento. Para sua conclusão, era possível obter 20 pontos. Mas, de repente, nosso herói foi chamado pelo chefe de segurança do supermercado. Ele havia recebido a informação de que um cara maluco estava causando problemas. Acontece que ele conhecia Xiao Yion. O nome do chefe de segurança era Yang Tang. Ele estudou na mesma escola secundária que nosso herói e era capanga de um valentão local que intimidava os fracos e temia os fortes. No passado, ele extorquia dinheiro dos estudantes do ensino médio para seu chefe e Xiao Yion tinha frequentes conflitos com ele. Hoje, Xiao Yion não esperava encontrá-lo aqui. Yang exigiu que nosso herói colocasse todas essas coisas de volta de onde as pegou, caso contrário, ele não seria gentil. Xiao Yion respondeu que ele ainda não havia mudado e ainda intimidava os fracos, mas nosso herói não ia devolver nada. Ele é um cliente aqui e ele está sempre certo. É assim que os clientes são tratados? Então, Yang exigiu que Xiao Yion pagasse pelos itens imediatamente, caso contrário, seria culpa dele por ser cruel. Após uma hora, todos os caixas do supermercado finalmente calcularam o preço de todos os itens, um total de 56 mil. Yang imediatamente exigiu o pagamento, e nosso herói não hesitou em usar seu cartão de crédito como uma arma de super-herói. A transação foi bem sucedida e o chefe de segurança ficou chocado. Ele se virou e estava prestes a sair, aceitando sua derrota, mas Xiao Yion ordenou que ele esperasse. Yang não entendeu o que ele estava fazendo,
mas era simples. Yang Tong havia sido rude e agora nosso herói queria um pedido de desculpas público, ou então ele devolveria todos aqueles bens. O chefe de segurança pensou que ele tinha ido longe demais e estava apenas procurando problemas. No entanto, havia muitas testemunhas por perto, que viram tudo e apoiaram completamente nosso herói. Eles gravaram tudo em vídeo e ameaçaram Yang Tong, dizendo que o tornariam famoso na internet se ele não pedisse desculpas. Xiao Yun também prometeu que, se o pedido de desculpas fosse sincero o suficiente, ele compraria os bens ali 10 vezes mais. Se Yang Tong não acreditasse nele, então ele poderia trazer a máquina de pose, e nosso herói mostraria seu saldo. Yang não podia acreditar quando viu 7 milhões na conta. Xiao Yun apenas exigiu um pedido de desculpas e então continuaria comprando. Enquanto o chefe de segurança lutava com seu orgulho, essa batalha foi curta e ele perdeu. A pressão era muito alta, e ele desistiu e pediu desculpas. Ao passar, Xiao Yun o aconselhou a não ser tão imprudente no futuro, pois nunca se sabe como a situação vai se desenrolar. Agora Yang colocou uma máscara de benevolência e perguntou por que nosso herói comprava tantas coisas. Claro, Xiao Yun respondeu que não era da conta dele, ele estava planejando um grande negócio. Nesse caso, Yang Tong sabia o que oferecer. Os itens no depósito deste supermercado não eram suficientes. Se Xiao Yun quisesse fazer um grande negócio, ele deveria ter encontrado um atacadista, e ele apenas conhecia um, já que trabalhava no supermercado. Era Zhang Shena, que atualmente estava no ramo de atacado. Ele imediatamente ligou para ele e alegremente disse que havia encontrado um grande cliente para ele. Xiao Yun percebeu que algumas pessoas nunca mudam e, já que esses dois valentões ainda trabalhavam juntos, ele só podia imaginar quanto estavam roubando do supermercado. Logo eles chegaram ao depósito de atacado juntos, e um carro caro se aproximou deles de maneira bastante descuidada. Pela forma como Zhang Sheni dirigia arrogantemente, nosso herói percebeu que ele provavelmente nunca havia sido enganado antes, e era hora de consertar isso. Era um encontro de velhos amigos, embora o chefe arrogante não reconhecesse nosso herói de imediato, então teve que lembrar que eles uma vez frequentaram um ensino fundamental e médio juntos. Mesmo assim, Shanji teve dificuldade em lembrar quem era Xiao Yun a princípio, mas depois de pensar um pouco, finalmente lembrou. Era exatamente aquele cara com um pouco de coragem. Shanji olhou para seu antigo colega de classe, ele não gostou nem um pouco das roupas baratas sem grife, desprezava pessoas que fingiam ser ricas quando não eram. Shanji já havia tirado uma conclusão sobre nosso herói com base em suas roupas. Ele imediatamente se voltou para Tong para ensinar uma lição a esse idiota por trazer-lhe um cliente grande e inútil e desperdiçar seu tempo. Shanji até deu um chute nele para pensar melhor da próxima vez. Embora Tong tentasse manter sua posição, sabendo que Xiao Yun era realmente rico, Shanji não conseguia nem permitir tal pensamento. Ele estava nesse negócio há anos e achava que podia dizer à primeira vista quem era rico e quem não era. Xiao Yun viu que algumas pessoas nunca mudam e chamou Shanji de analfabeto que despreza as pessoas. Shanji imediatamente o agarrou e exigiu que repetisse o que acabará de dizer. Xiao Yun não tinha absolutamente nenhum medo dele e repetiu na sua cara que ele desprezava as pessoas. Mas aconteceu que não foi isso que o ofendeu, e sim o fato de nosso herói o chamar de analfabeto. Isso não era o que Xiao Yun esperava, aconteceu que esse bastardo era realmente sem vergonha. Então, vendo a briga iminente, interveio apressadamente e aconselhou nosso herói a não tocar em Shanji, pois ele era realmente analfabeto, então odiava ser chamado assim. Mas por dizer isso, Tong recebeu outro chute e insultos de Shanji, que estava com raiva porque não foi permitido fazer o que queria. Virando-se para nosso herói, Shanji deu-lhe uma condição: ou Xiao Yun comprava um caminhão de mercadorias dele ou rastejava de volta de 4. Nosso herói ficou mais do que satisfeito com isso, ele ordenou que Shanji soltasse sua gola e dissesse o número da conta. Em apenas um momento, a expressão de raiva no rosto de Shanji mudou para uma de choque. Xiao Yun havia, de alguma forma, transferido 1 milhão para sua conta. De acordo com nosso herói, era apenas um depósito, ele tinha planos de comprar 5 milhões em mercadorias. Shanji perguntou que tipo de mercadorias ele precisava. Xiao Yun respondeu que precisava de óleo, arroz, sal, lanches e bebidas, simplesmente os produtos que não estragam por muito tempo.
Um sorriso imperceptível apareceu no rosto de Shang-Chi. Ele havia acabado de receber um lote de alimentos quase expirados e essa era a oportunidade perfeita para passá-los a Xiao Yun. Ao chegar ao depósito com a comida, Shang-Chi ofereceu a nosso herói pegar todo o carregamento com um desconto de 10% sobre o preço original de atacado. A oferta era ótima, no entanto, Xiao Yun percebeu que Shang-Chi não lhe venderia comida a um preço tão barato tão simplesmente, então a primeira coisa que decidiu fazer foi verificar a qualidade da comida. Como Xiao Yun suspeitava, era uma armadilha. Embora a embalagem parecesse nova, a comida estava quase vencida. Shang-Chi não esperava que Xiao Yun descobrisse seu plano tão rapidamente. Ele imediatamente lhe ofereceu um desconto de até 50%, mas nosso herói não estava satisfeito com esse acordo. Com esses 5 milhões, ele pretendia comprar a comida da mais alta qualidade. No entanto, ele tinha planos para esse produto expirado também. Xiao Yun disse a Shang-Chi que estava disposto a levar as mercadorias expiradas dele por metade do preço, mas com a condição de que o pagamento seria feito em um mês. Shang-Chi ficou incrédulo com as palavras de nosso herói, mas Xiao Yun respondeu que empenharia sua casa. Shang-Chi ficou confuso porque não entendia por que Xiao Yun precisava dos alimentos expirados. Ele não poderia nem suspeitar que, depois de um tempo, até mesmo esses alimentos expirados valeriam seu peso em ouro. Xiao Yun não pretendia entrar em detalhes e disse a Shang-Chi para entregar as mercadorias no endereço certo. De repente, alguém ligou para nosso herói sobre a venda de uma casa. Despedindo-se rapidamente de Shang-Chi então, ele saiu. O comprador era um velho que estava disposto a pagar 400 mil de entrada e dar a Xiao Yun 3 meses para se mudar. Tudo estava indo tão bem que deixou nosso herói um pouco desconfiado. Ele perguntou ao velho por que ele estava com tanta pressa. Ele respondeu que sua neta estava prestes a mudar de escola e precisava de um lugar para morar. Xiao Yun era o único vendendo a casa na vizinhança. O velho era tão honesto que deu todas as informações a Xiao Yun ele mesmo. Nosso herói perguntou se ele não tinha medo de que, com essa informação, ele poderia aumentar o preço. O velho percebeu seu erro e, em pânico, começou a implorar a nosso herói para não fazer isso, pois eram todas as suas economias. Xiao Yun não era um canalha que se aproveitava da bondade das pessoas inocentes. Ele respondeu que o negócio estava fechado, então assinou o contrato. O velho estava incrivelmente feliz, pois agora sua neta tinha um lugar para morar. Ele era tão gentil e educado que até pediu desculpas a Xiao Yun por distraí-lo do trabalho. Percebendo quão gentil e honesto o velho era, nosso herói sentiu que ele e sua neta não durariam um mês no apocalipse. Chamando o velho, que já estava saindo, ele pediu seu endereço. Depois de um tempo, Xiao Yun chegou à sua própria terra, onde o trabalho estava em pleno andamento. Após dizer ao capataz que o pagamento seria transferido em breve, ele perguntou sobre o progresso. Acontece que quase 80% da construção havia sido concluída. A proteção e espessura das paredes e portas estavam exatamente como ele havia solicitado. O depósito era baseado na fábrica, lá tudo estava pronto e o depósito poderia ser usado. Esta foi uma ótima notícia. Xiao Yun imediatamente ligou para Shang-Chi e disse-lhe para trazer os suprimentos em breve. O depósito, mais parecido com um cofre do juízo final, começou a se encher de recursos sob o comando rigoroso de Xiao Yun. Tudo estava pronto ao anoitecer. Assim que os trabalhadores saíram, nosso herói finalmente pôde avaliar o trabalho feito. Tudo havia ocorrido de acordo com seu plano, e agora ele podia respirar aliviado. Ao mesmo tempo, o sistema enviou uma notificação de que ele havia completado a tarefa com sucesso, pela qual recebeu 20 pontos do sistema. Quando Xiao Yun abriu a loja do sistema, viu que havia uma nova caixa com habilidades despertas. Isso significava que ele poderia obter habilidades sobrenaturais antes que o apocalipse começasse. Xiao Yun comprou uma caixa sem pensar 2 vezes. Quando abriu a caixa, ele obteve uma habilidade de nível 1 chamada Olho da Mente, graças à qual ele poderia detectar a hostilidade do alvo. Xiao Yun ficou feliz porque, em sua opinião, essa era uma das habilidades mais úteis nos estágios iniciais do apocalipse. O sistema parecia não querer que nosso herói relaxasse, pois logo lhe enviou outra tarefa. Desta vez, ele precisava obter armas, muitas armas. Xiao Yun não se importou nem um pouco,
pois era exatamente isso que ele pretendia fazer. Era hora de conseguir algumas armas. Com a nova tarefa em mãos para se armar para o próximo apocalipse, Zhang Xiaoyan se encontrou no submundo sombrio da cidade, o movimentado mercado negro noturno. Caminhando, ele podia ouvir a incessante pechinche e os barulhos irritantes de clientes e vendedores tentando conseguir melhores negócios para si mesmos. Havia golpistas por toda parte. De repente, algo chamou a atenção do nosso MC, algo que ele viu pelo canto do olho. Era um homem familiar para ele, o homem a quem Kujing estava agarrada no primeiro apocalipse, Li Xuxi. Ele estava agressivamente tentando baixar o preço de algumas joias falsas, eventualmente conseguindo fazer o vendedor concordar. Zhang Xiaoyan não esperava encontrar esse cara esta noite, mas fazia sentido que o bastardo estivesse procurando por pulseiras de jade falsas. Aquela bruxa Kujing era realmente burro o suficiente para ser enganada por presentes falsos. A alguns passos de distância, ele finalmente encontrou uma barraca vendendo alguns itens promissores. Lâminas afiadas estavam alinhadas no chão, cada uma mais letal do que a outra. Assim que ele pôs os olhos naquelas lâminas afiadas, um sorriso surgiu em seu rosto. Ele finalmente encontrou o que estava procurando. Agachando-se em frente ao vendedor, ele perguntou ousadamente se eles vendiam alguma coisa mais pesada naquela barraca. O Sr. Camuflagem, que parecia um militar, não ficou impressionado com sua mensagem enigmática. O cara jogou para ele um afiador de facas, dizendo ao jovem para afiar as lâminas ele mesmo se quisesse algo mais pesado. Tornando-se mais sério, ele comentou que nenhuma daquelas facas era dura o suficiente, o que ele estava procurando era algo muito mais resistente. Percebendo o que ele estava insinuando, o Sr. Camuflagem ficou mortalmente sério e perguntou se ele estava procurando problemas. A irritação do Sr. Camuflagem foi interrompida pelo som de uma notificação de seu telefone, indicando que 200.000 yuan haviam sido transferidos para sua conta bancária. Na frente dele estava Zhang Xiaoyan segurando o recibo após enviar os fundos astronômicos através do código QR na barraca. Esta foi sua maneira de pacificar o vendedor irritado e provar que ele era um comprador sério. Finalmente convencido, o Sr. Camuflagem chamou um de seus homens para vir e vigiasse a barraca enquanto ele lidava com negócios reais. Sua atitude em relação a Zhang Xiaoyan mudou completamente enquanto ele educadamente conduzia o jovem para outro prédio, pois falar do lado de fora poderia ser um pouco inconveniente. Eles não tiveram problemas para entrar no prédio inócuo ao lado da loja. O Sr. Camuflagem agora estava tentando vender a Xiaoyan algumas armas caseiras para alvos pequenos. Elas custavam 2.000 yuan e a munição seria barata. Nosso garoto imediatamente recusou isso, o que atiçou um pouco o espírito competitivo do Sr. Khan. Então, ele apresentou alguns revólveres réplicas modelados após armas de mão de serviço ativo. Por 5.000 yuan, você obteria uma arma de 9 mm, as balas custariam 5 yuans cada. Para Xiaoyan, isso era apenas aceitável, mas ele já havia pré-pago 200.000 yuan. Esse lixo não despertou seu interesse de forma alguma. Confuso com a menção do pré-pagamento, o Sr. Camuflagem perguntou o que ele queria dizer com isso. Zhang Xiaoyan proclamou que a transferência inicial de antes era apenas um pré-pagamento de 10% para seu pedido de 2 milhões de yuan em armamentos. O Sr. Camuflagem estava ficando um pouco preocupado com a afiliação desse comprador misterioso. Xiaoyan inventou uma história sobre como seus subordinados geralmente lidavam com esse tipo de compra sórdida, mas agora ele estava ali e não apreciava perguntas indesejadas sobre sua identidade. Percebendo que o jovem devia significar negócios sérios, o Sr. Camuflagem respeitosamente pediu que ele esperasse um momento enquanto corria freneticamente para outra sala. Ele apressadamente trancou a entrada para garantir segurança. O Sr. Camuflagem também deu uma olhada rápida na área ao redor pela janela. Ele se virou para Zhang Xiaoyan e afirmou que ele tinha vindo a pessoa certa. Aproximando-se, ele sussurrou que lidaria com essa questão e tudo o que precisava era um endereço para prosseguir com a transação à meia-noite do dia seguinte. Ele só aceitaria dinheiro. Quando Zhang Xiaoyan saiu do lugar inócuo, o Sr. Khan estava praticamente tratando-o como um VIP. Xiaoyan foi azarado o suficiente para voltar à rua do mercado noturno bem quando o bastardo familiar de antes estava andando por ali. Liu Shong comentou sobre esse encontro inesperado em um mercado negro. Agora fazia sentido porque o jovem estava gastando tanto ultimamente.
Também havia a questão de Kujing. Ele imaginava que o garoto devia ter recebido muitos conselhos financeiros ultimamente e agora estava tentando vender tudo e viver confortavelmente. Não se importando com as palavras sem sentido do bastardo gordo, Zhang Xiaoyan achou que seria mais prático testar sua habilidade recém-adquirida. Abrindo seu olho da mente, uma aura imperceptível iluminou seu olhar. Ele podia ver um indicador de rosto feliz sobre a cabeça do Sr. Kan e um de raiva sobre Li Xuan. Essa era uma habilidade muito útil, como ele esperava. Para experimentar mais, ele falou mal do bastardo gordo comprando bens falsificados e de segunda mão para enganar Kujing. Aquela garota também era lixo de segunda mão, então fazia sentido que ela valesse tão pouco. Ouvir isso fez o indicador do bastardo gordo ficar ainda mais raivoso enquanto ele xingava o jovem após ter seu nervo tocado. Vendo o conflito se desenvolver, o Sr. Camuflagem interveio e perguntou a seu novo cliente importante se o bastardo gordo furioso estava incomodando Xiaoyan. Ele rotulou Liu Shong como um inimigo. Pegando a dica, o Sr. Camuflagem assegurou a seu novo irmão mais velho que ele e sua equipe dariam uma lição no bastardo gordo. Xiaoyan concordou com isso, mas lembrou-os de não exagerar, pois ele tinha outros planos para Liu no futuro. Vendo um grupo de capangas bem construídos vindo atrás de sua bunda gorda, o aspirante a gangster começou a entrar em pânico, tropeçando nas palavras e perdendo sua arrogância. O Sr. Camuflagem não desperdiçou mais palavras com o lixo e sacou um cacetete. Os rapazes rapidamente acabaram com o bastardo gordo, deixando-o espancado e machucado no meio da estrada escura. Havia marcas de sapatos por todo o seu rosto e seu terno branco de todas as chutes que ele aguentou. Esse evento apenas fortaleceu seu desgosto por Zhang Xiaoyan. 2 dias depois, o encontro foi marcado no armazém, e parecia que ambas as partes estavam pontuais para o acordo. Na frente de Xiaoyan estava um caminhão carregado de caixas suspeitas. Era exatamente isso que ele queria. A chegada de suas armas sinalizou o sucesso de sua tarefa de estar pronto para a batalha, recompensando-o com 10 pontos de sistema, totalizando 20. Dentro das caixas estavam armas pesadas, rifles, pistolas e todos os equipamentos extras que ele poderia precisar. Por alguma razão, o sistema também adicionou uma recompensa bônus, uma poção de aprimoramento físico mais 2. Segurando a seringa em sua mão, ele estava bastante satisfeito com a queda inesperada desse bônus. Com a classificação mais 2, era até o dobro da eficácia da que estava na loja do sistema. Sem perder mais um segundo, ele levantou a seringa e mirou em suas veias. Ele esperava uma leve picada da agulha, mas a poção de força percorrendo suas veias foi um processo agonizante. Como um homem adulto médio, sua pontuação física seria em torno de 5 pontos. Com um aumento de mais 2, isso é praticamente um aumento de 40% em seu poder geral. Diante disso, ele resolveu abrir a loja do sistema, seu olhar fixando-se na outra poção de aprimoramento físico listada lá. Percebendo o valor do aumento de força, enquanto segurava outra seringa massiva, ele poderia muito bem maximizar a vantagem que isso daria. Após injetar outro código de trapaça de força, sua pontuação física finalmente atingiu 8. Ele estava praticamente 60% mais forte que um homem médio e estava ansioso para testar isso. Vendo algumas barras de ferro soltas espalhadas pelo armazém, a ideia de testar veio à mente de Zhang Xiaoyan. Ele pegou uma das barras de ferro, uma daquelas grossas usadas para reforçar edifícios. Xiaoyan jogou-a no ar e procedeu a chutá-lo o mais rápido e forte que pôde. Seu ataque dobrou a barra grossa de forma bastante perceptível. O impulso continuou com a barra voando direto para a parede próxima. O chute de Xiaoyan foi forte o suficiente para fazer uma moça decente na parede através da barra de ferro. Com sua força atual, suas mãos nuas são praticamente armas agora. Ele se sentiria confortável enfrentando um apocalipse inicial agora. Quanto às armas que ele acabou de obter, mantê-las à vista seria um movimento estúpido, então seria melhor armazená-las no anel espacial para segurança. Xiaoyan apenas apontou seu anel mágico para o conteúdo do caminhão e eles foram prontamente absorvidos. Se tudo correr conforme ele se lembra, o dia depois de amanhã marcará o primeiro dia do apocalipse. Ele não tem muito tempo para fazer todo o resto que precisa ser feito.
Por alguma razão, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele velho implorando para comprar sua casa usando uma quantia modesta de dinheiro arduamente ganho para sua neta. Zhang Xiaoyong havia passado por incontáveis cenários de vida ou morte e traições no primeiro apocalipse, mas ignorar a situação dos desafortunados nunca foi seu estilo. Talvez ele envie alguns suprimentos essenciais para o velho, isso é o mínimo que ele poderia fazer para ajudar as chances de sobrevivência dele e de sua neta. É uma forma de retribuição por fornecer os fundos apocalípticos de Xiaoan. No dia seguinte, Zhang Xiaoyong dirigiu até um prédio de apartamentos em ruínas em uma parte sombria de outra cidade. Sem GPS, encontrar esse lugar seria impossível, dado quão escondido e degradado ele era. Visto que o velho estava alugando em um lugar tão barato e antigo, sem elevador, era evidente que ele não estava bem financeiramente. A unidade deles estava até no último andar. Chegando à porta, Xiaoan casualmente bateu. Ele de repente percebeu que deveria tirar os suprimentos de seu anel de armazenamento ou teria dificuldade em explicar de onde eles vieram. Ativando seus efeitos, caixas e mais caixas de suprimentos essenciais empilhadas umas sobre as outras encheram o corredor. Nesse momento, o velho chegou à porta. Ele abriu e imediatamente assumiu que era o senhorio, prometendo pagar o aluguel na próxima semana. Quando ele teve uma boa olhada no jovem, percebeu que era o Sr. Zhang. Com ele estavam as caixas abarrotando o corredor e se estendendo pela escada, o que confundiu ainda mais o velho. Xiaoan prometeu explicar o acordo mais tarde, eles precisavam colocar essas caixas para dentro antes que os vizinhos as vissem. Depois de alguns minutos de levantamento, feito principalmente por Xiaoan, eles conseguiram colocar tudo para dentro. O velho estava impressionado que o jovem nem parecia cansado, enquanto Xiaoan apenas inspecionava a sala, analisando se seria um abrigo de emergência adequado, e era. A porta da frente era sólida o suficiente. Em seguida, ele instou o velho a ouvir com atenção o que ele estava prestes a dizer. Ele explicou que os suprimentos deveriam ser usados com sabedoria, pois deveriam durar cerca de meio ano a partir de amanhã. Quando estava prestes a entrar em mais detalhes, Xiaoan foi surpreendido por uma foto exibida na sala. O velho ainda estava confuso. Na foto estava o orgulhoso velho e sua bela neta. Para a surpresa de Xiaoan, a garota na foto era uma amiga próxima que ele teve durante o primeiro apocalipse, Shanshan. Ele prontamente perguntou ao velho se a garota na foto se chamava Amy Shanshan. Isso confundiu ainda mais o velho, pois ele nunca havia mencionado o nome dela ao jovem antes. A expressão de Xiaoan escureceu e ele apressadamente perguntou ao velho onde a garota estava. Ela ainda estava na escola enquanto eles arranjavam a papelada da transferência. O jovem ainda podia se lembrar quando Shanshan expressou seus arrependimentos por condenar seu avô nos primeiros dias do primeiro apocalipse. Até onde ele se lembrava, o avô de Shanshan acabaria arriscando tudo para salvá-la. O velho bravamente invadiria sua escola infestada de zumbis naquela linha do tempo condenada. Ele conseguiria salvá-la, mas morreria no processo. Sendo um assistente próximo em sua vida anterior, Xiaoan resolveu nunca deixar esse tipo de dor acontecer a Shanshan novamente. Ele se virou para o velho e declarou que a casa não estava mais à venda. O avô inocente entrou em pânico pensando que o Sr. Zhang estava desistindo do acordo, mas Xiaoan deu-lhe uma notícia ainda mais difícil de engolir: o mundo se tornaria um inferno vivo amanhã. A casa e a escola de Shanshan não importariam mais. Por agora, eles precisavam buscá-la e transferi-la para um lugar mais seguro. Essa declaração repentina apenas confundiu ainda mais o velho. Xiaoan estava com tanta pressa que não considerou a incredulidade do apocalipse. Era difícil explicar o que estava prestes a acontecer para um velho, então ele usou um termo mais compreensível para uma pessoa mais velha, instando o velho a imaginar quão trágico seria viver uma fome aterrorizante. Com certeza parecia assustador, mas fomes não podiam acontecer em tempos de paz, certo? Percebendo que nenhuma palavra poderia convencer o velho a confiar nele, Zhang Xiaoyong adotou uma abordagem de mostrar em vez de contar. Ele sugou todas as caixas de suprimentos de volta para seu anel de armazenamento em um instante. Ele até incluiu tudo mais na sala. Quando terminou, o velho olhava para uma sala espaçosa e vazia. Não havia outra palavra para descrever além de mágica. Zhang Xiaoan proclamou que tinha superpoderes e podia ver o futuro.
O velho precisava ouvir tudo o que ele dizia para sobreviver e salvar Shan Shan. O próximo passo era tirar a garota daquela escola. No trajeto de carro até onde Shan Shan estava, a boca do velho ainda estava aberta, seus olhos fixos no jovem inacreditável. Para chegar lá o mais rápido possível, Xiaoan dirigia como um louco, como se as leis de trânsito fossem meras sugestões. Ao sair do veículo, precisavam encontrar Shan Shan onde quer que ela estivesse. Na frente de um dos prédios do departamento, havia uma jovem cercada por alguns outros alunos. Não era outra senão Shan Shan. Naquele momento, uma bruxa estereotipada estava dando um tapa na cara dela porque um garoto gostava dela. Com olhos desafiadores, Shan Shan insistia que nem queria ficar com o esquisito e que não gostava da atenção do cretino. Outra bruxa interveio e a chutou no estômago por ousar responder. Duas bruxas se revezavam espancando-a por ciúmes de toda a atenção que Shan Shan recebia por causa de sua beleza. A situação estava se acelerando rapidamente, apenas para ser interrompida pela voz do velho. Depois de ver sua neta em uma posição tão angustiante, as bruxas voltaram sua atenção para o avô, que corria em direção à sua preciosa neta. Ele gritou com as jovens indisciplinadas pelo que estavam fazendo com Shan Shan, dizendo-lhes para largarem a garota. Foi quando alguns bandidos feios se colocaram em seu caminho, dizendo ao velho para se afastar e deixar as garotas resolverem seus problemas sem interrupção, exibindo deliberadamente suas armas e lâminas. O velho não hesitou em avançar, mesmo quando ameaçado com facas, gritando com os garotos por serem valentões sem educação. Um dos bandidos levantou seu bastão de aço, apontando para a cabeça do velho. Teria sido uma situação bastante grave se o bastão tivesse acertado, mas Xiaoan decidiu intervir a tempo, parando o ataque do valentão. Ele olhou para o jovem inútil, parecia que os jovens ainda estavam aprendendo a ser bandidos. Os outros dois desviaram sua atenção para Xiaoan. Eles pensaram que ele era o irmão mais velho de Shan Shan ou algo assim, um alvo fácil. No entanto, as mãos do valentão segurando o bastão de aço não se moveram, não importando quanto ele lutasse. E então, Xiaoan deu-lhe um chute sólido no plexo solar. O pobre bandido voou pelo ar, parecendo que havia sido lançado por um canhão. Observando o destino do primeiro bandido, os outros dois hesitaram por um momento. Pelo que parecia, Xiaoan parecia treinado em combate. Talvez, se fossem atacá-lo como uma dupla, pudessem acertar um golpe. Mas, a julgar pelo olhar frio e calculista de Xiaoan, isso não parecia ser o caso. Dois bandidos, um na frente segurando uma faca e o outro atrás segurando um bastão, essa era a melhor estratégia que dois aspirantes a bandidos poderiam inventar. O primeiro a se mover foi o que estava na lateral, fazendo um movimento completo com o bastão. Percebendo o ataque iminente, Xiaoan desviou facilmente, abaixando-se rapidamente. Seu novo corpo já estava provando ser útil, após tomar aquelas poções e aprimorar suas habilidades físicas. Sua velocidade de reação estava ainda mais alta. Ele agarrou o bandido que tentou acertá-lo na cabeça, puxando pela gola como se Xiaoan estivesse pegando uma criança mal comportada. Com sua nova força, bater o desgraçado no chão duro e frio foi fácil. Uma batida foi o suficiente para o valentão desmaiar. O cara deve ter batido a cabeça no concreto ou algo assim. Aproveitando a chance, o valentão restante correu com uma faca na mão. Sem nem piscar, o veterano do apocalipse zumbi redirecionou a arma e olhou fixamente para o valentão loiro com seus olhos inabaláveis. Xiaoan nem desviou o olhar enquanto preparava sua perna para outro chute. Desta vez, ele chutou o valentão restante na lateral da perna. A força foi tão poderosa que fez o valentão se dobrar como uma omelete. Para um dano adicional, a queda terminou com o rosto do loiro batendo no chão com força. Em apenas alguns segundos, os aspirantes a bandidos foram tratados de maneira adequada. Os únicos obstáculos restantes à sua frente eram as bruxas irritantes que estavam atormentando Shan Shan sem motivo algum. Veja, depois de passar pelo primeiro apocalipse difícil, Zhang Xiaoyan agora é defensor de direitos iguais, lutas iguais. Então, ele deu um tapa na cara da bruxa valentona. Ela não esperava por isso. A força por trás daquele tapa era bastante séria. Fez ela tremer e sua bochecha ficou vermelha.
Quanto à outra valentona, já que ela gostava tanto de puxar o cabelo de Shan Shan, Xiao Yuan deu à bruxa um gostinho do próprio veneno. Ele não soltou, não importando quanto ela suplicasse. Com um olhar assassino, ele pegou a faca que tirou do loiro e a colocou contra o pescoço da garota. Assustada com o que ele poderia fazer, a bruxa ficou com medo até as lágrimas. Todos os espectadores na área ouviram um corte nítido e um grito agudo. Xiao Yuan nem piscou. No primeiro apocalipse, ele fez muitas coisas para sobreviver e esses instintos permaneceram com ele. As mulheres assistiram horrorizadas ao resultado do que ele acabará de fazer. A valentona caiu de joelhos, aparentemente sem vida e impotente. Não se preocupe, nosso protagonista não é tão brutal, pelo menos ainda não. Ele apenas deu à valentona um novo corte de cabelo e a humilhou na frente de todos. Ainda sem aprender a lição, a bruxa gritou que não deixaria Xiao Yuan escapar depois de fazer isso com ela. Ele não deu atenção às ameaças vazias dela, enquanto olhava fixamente para sua patética figura. Ele espalhou as mechas de cabelo em cima da cabeça dela para o máximo de desrespeito. Ele fez isso enquanto dizia que fez um favor a ela, pois cabelos longos seriam apenas um fardo no futuro próximo. Todos ficaram confusos com suas palavras enigmáticas, mas ele garantiu que ter cabelos curtos poderia salvar a vida da valentona nos próximos dias.